Vocês já ouviram falar que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e que dessa relação nasceram gigantes, ou como a Bíblia costuma chamar, Nefilins? A palavra Nefilim deriva do hebraico Nafal, que quer dizer ele caiu. É um termo que aparece duas vezes na Bíblia, em Gênesis 6:4 e em Números 13:33. A Septuaginta traduziu o termo pela palavra grega que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes trocaram o termo para gigantes. Lutero traduziu Nefilim como tiranos. Na tradução original, Benai Elohim, no capítulo 6 de Gênesis, se refere a anjos e não à descendência de Sete, como o mesmo sentido aparece no livro de Jó. Os gigantes Anunnakis, que aparecem no Velho Testamento bíblico, deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. Já os Nefilins do período pré-diluviano são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo, conforme 2 Pedro 2,4 que diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os integrou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O texto de Gênesis 6 faz uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os Nefilins, uma raça híbrida nascida na terra com a mente diabólica. Devido ao seu tamanho anormal e maior força, eram valentes e matavam e roubavam a qualquer um que cruzasse seu caminho. A tradução de Nefilim como gigantes é um erro. Os Nefilim, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, os descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, que é os descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. Escrituras de 200 anos antes de Cristo foram achadas em 1957 nas cavernas de Qumran, em Israel. E neste livro existe a confirmação de que os filhos do verdadeiro Deus deixaram sua morada celeste, sendo assexuados, mas sem permissão, copularam com mulheres e nasceram-lhes uma raça híbrida de gigantes violentos e canibais. Por isso Deus limitou seu tempo de vida. Veja o relato bíblico em Gênesis 6, 1 e 2, que diz: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aqueles que lhe agradaram os olhos. Gênesis 4 diz: ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia Nefilins na terra. Quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. As mulheres, erroneamente, aceitaram estes anjos decaídos, caindo em pecado de fornicação. O livro de Judas 1,6 diz:
e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O julgamento é descrito em Apocalipse capítulo 20 e será 1000 anos após a volta de Cristo, quando todos os filhos da maldade serão destruídos. E você já conhecia essa história? Fique na paz de Cristo.